Olá, amigos do canal Olímpia! Hoje a gente vai abordar um assunto que é bem interessante, como quase todos que a gente procura trazer aqui para vocês, né? Existem muitos lares por aí onde as pessoas promovem o que a gente chama de estudo bíblico. As pessoas se reúnem para discutir, como diz o nome, assuntos bíblicos, né? E daí então eles... o que eu acho muito bacana, muito proveitoso, mostra que essas pessoas estão sempre em busca de alguma coisa e eu acho que é preciso estar em busca de alguma coisa para se chegar a algum lugar. Quem não busca nada não chega a lugar nenhum. Então eu acho que é um bom começo. O que eu gostaria de levantar alguns pontos aqui, tá? Em relação a algumas coisas que estão na Bíblia e que se confrontam um pouco com a realidade, né? E que a gente não vê muita lógica em algumas coisas que estão acontecendo. Então, a gente sempre ouviu aquela história de fala-se através de metáforas e coisa e tal. Então, acho que a gente fica ainda muito batendo cabeça em cima de tentar desvendar o que está ali e coisa e tal. Aí eu cheguei num determinado momento que eu pensei, bom... Cara, mas assim, tem um monte de coisa escrita na Bíblia, né? E a gente tem aquele costume de que desde que a gente é criado, tu lê o que está ali como sagrado e ponto final, tu não questiona, tu só absorve. E daí eu não sei se faz parte do meu ser a questão questionar, porque tu tem que... As verdades pela metade não te convencem, então tu tem que entender o que tu lê, tu não vai ler só por ler. Então quando tu lê e não entende, tu começa a buscar, e começa a buscar, e começa a buscar. Então, no meu caso, pessoal, essa busca começou por, mas para aí, mas quem escreveu a Bíblia? Da onde ela vem? Coisa e tal. Bom, então, a maioria das pessoas que fazem esses estudos bíblicos aí, coisa e tal, eles sabem, né, de alguma coisa, assim, em relação à origem, né? Mas não me surpreende muito que muitos discutem só o que está no livro sem discutir a sua procedência. Então é sobre isso que eu quero falar um pouco, né? Então... essas pessoas que confiam cegamente no que está escrito na Bíblia, e tu pergunta, mas qual é o embasamento que tu tem? Tu sabe quem escreveu coisa e tal? Mas da onde que tiraram? A inspiração divina, inspiração divina. Então, esse vamos combinar, gente, que é um argumento um pouco vago, né? Então, quando, por exemplo, assim, porque senão tu vai usar dois casos e duas medidas. Vou dar um exemplo para vocês. No momento que eu pego assim, um monte de dados científicos, a questão OVNI, por exemplo. Então, na questão OVNI, como a gente falou, né? A gente tem assim, vamos colocar cientificamente o que se tem. Nós temos comprovações arqueológicas, né? Nós temos fósseis, nós temos indícios, nós temos, por exemplo, alguns ainda não dizem que serve como prova. Essa é a grande questão que a gente tem que raciocinar, né? O que serve como prova? Né, a argumentação do que é prova e o que não é. E daí o que se diz que é prova na questão do que está escrito na Bíblia, a inspiração divina, não é só isso, a gente sabe a origem que vem do hebraico, aramaico, de como foi feito. A gente vai abordar aqui como surgiu a Vulgata, que foi a primeira versão latina da Bíblia. Mas vamos voltar um pouquinho lá na questão dos dados científicos que já existem comprovando a questão OVNI, né? E aí então a gente tem... Voltando, registros arqueológicos, né? Nós temos, por exemplo, os esqueletos lá de 6 metros de altura, 4 metros de altura, que o pessoal encontrou que comprova a origem dos Néfilins, que seriam os gigantes, que seriam os Néfilins bíblicos, são aqueles que seriam os filhos dos anjos caídos, que os anjos caídos copularam com as mulheres humanas e aí surgiu a raça impura, que seriam os Néfilins, que a partir daí causa todo o desgosto na miscigenação das raças e coisa e tal, e vem o dilúvio para acabar com essa confusão toda, resumindo um pouco a história toda, né? Não é bem assim se tu for analisar a fundo, estudar a fundo, mas a gente brinca um pouquinho. Mas enfim, o que tem de sério nisso? Então, por exemplo, relato de o pouso de uma nave. Então, porque pousou uma nave lá, apareceu um agroglifo, então as pessoas viram luz, às vezes eles filmam essas luzes, essas filmagens passam por análises de peritos que dizem, não sei te dizer o que está lá, mas não é uma fraude, é um filme original, foi filmado este evento que está, né, ou seja, corresponde o troço.
E daí então tu tem o relato de várias pessoas que viram com essa filmagem, com a prova física, que um fenômeno anormal ocorreu. Por exemplo, aí eles vão lá e com o medidor de Geiger, né, que é o medidor de radioatividade, e eles percebem que na marca lá onde foi feito, o agroglifo ou o suposto pouso da nave, geralmente tem índices de radioatividade maior do que nos outros lugares, ou onde não tem radioatividade, e ali tem, aonde aconteceu o suposto evento. Então isso vai dando embasamento. Aí não, tem o capim amassado, coisa e tal. Aí não, tu vai lá e tu faz o capim amassado com uma tábua. Peraí, aí os especialistas vão lá e descobrem que existe uma coisa chamada estiramento nodal, que é os nozinhos da planta, coisa e tal, ela sofre um estiramento, a planta curva, mas não quebra, né? E às vezes, dependendo do caso, ela dá 30% a mais de produtividade aonde ela foi afetada. Que são coisas que tu não consegue reproduzir com uma tábua pisando em cima. Entendeu? Então assim, ó, relatos oficiais. Eu aqui já, né, nos nossos programas já colocamos diversos relatos oficiais. E isso, eu coloquei alguns dos que eu tenho muito mais ali. Né? Mas, pô, se não se convence com o que já viu ali, não se convence mais com nada também, vamos combinar, né? O brigadeiro Moreira Lima, né? Tanto que foi feita a noite dos 30 anos dos OVNIs, coisa e tal, já falei, já expus um programa sobre isso, aonde o cara que mais manda lá, o porta-voz da coisa, o cara mais alto, não entendo muito de hierarquia, mas que é esse brigadeiro que vai num Fantástico fazer uma declaração pública oficial, né, corroborada pelo radar do Sinvan, do Sindacta e não sei o que mais lá, né, os próprios pilotos que participaram da operação. Então, tudo comprovado com um monte de gente falando. O objetivo deles era subir, era identificar e interceptar. Aí diz o piloto, cara, não conseguimos chegar nem perto, nós chegávamos perto, os caras tinham uma tecnologia muito superior à nossa, eles tinham uma velocidade muito superior à nossa, então a gente não conseguiu nem identificar, muito menos interceptar. Tá lá para quem quiser ouvir, entendeu? Então assim, ó, e algumas pessoas dessas, da questão do estudo bíblico que nós falamos antes, quando tu fala na questão OVNI, eles têm uma recusa muito forte de falar sobre isso. Não se aborda esse assunto. E de novo eu fico curioso, dizendo, mas como assim? Ó? Então tu acredita em coisas que estão escritas num livro. Eu não questiono as coisas que estão escritas no livro. Eu estou questionando a forma de crença e o embasamento que a pessoa tem para ter essa crença. Um livro que, o que dá confiabilidade nele é o que foi ensinado dele de criança. É a doutrina dos pais. Então ele foi já programado para pensar daquela forma ali. Entendeu? Ele já recebeu aquilo como algo digno de confiança. Então, como a gente vai culpar? Eu também fui assim, meus pais foram assim, meus avós foram assim, os avós dos seus avós foram assim, e essa história vem se repetindo, pelo que eu tenho entendimento, há pelo menos 400 mil anos, embora a gente tenha essa noção de que a vida começou, sei lá, aí de 7 mil anos para cá, a vida civilizada. Não é bem assim. Os registros arqueológicos comprovam isso. Entendeu? Aliás, o que está acontecendo hoje no mundo e o que a gente está recebendo de informação comprovada, né? Os caras estão conseguindo através do que eu adoro isso, gente, ciência observada. Aonde tu faz o evento ali, tu bota uma câmera e mostra para todo mundo, para quem quiser ver. Olha aí ó, o troço funcionando. Ontem, por exemplo, anteontem, no Alienígenas do Passado do History, eles foram lá e conseguiram fazer o sistema antigravitacional funcionar. E o cara mostrou para quem quisesse ver, tá lá. Acessa o History. Alienígenas do Passado, a edição agora que passou agora, quarta-feira passada. Então, pessoal, é isso que eu tô dizendo. Então, assim, ó, pô, a gente vê desde todo o pessoal que fala dos OVNIs e coisa e tal, eles vêm falando da questão da antigravidade, de como os OVNIs se deslocam e coisa e tal. Aí o cara foi lá e mostrou como é que eles fazem isso, né? E daí, pô, ele foi lá, pegou, congelou o troço, largou um nitrogênio líquido lá, interessante ver aquilo, né? Pegou com uma pinça, então, o troço devia estar congelante, colocou em cima de um campo magnético que fazia uma pista circular e soltou em cima e deu um toquezinho com o dedo e o negócio ficou lá assim, ó, rodando, flutuando. Pra quem quiser ver, o Dave Wilcock é o que estava lá. Adoro também esse cara, ele trouxe umas coisas também muito interessantes. Sugiro vocês pesquisar David Wilcock com o Looking Glass. Vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão lá. Posso fazer um programa também abordando a questão do Looking Glass. Então, pessoal, voltando, a gente está falando de provas
né? E o que te dá embasamento para tu ter tuas crenças? As informações que tu tem, que te levam à lógica do pensamento, que te fazem chegar a uma conclusão, entendeu? Justamente pela Bíblia ser inconclusiva no que ela te pregava, foi que me levou a buscar questões adiante. E aí então, voltando. Então a gente foi lá e vamos falar um pouco da Bíblia então. Da onde veio a Bíblia, como surgiu. Então a gente vai ter que falar um pouquinho sobre lá a questão do Constantino, né, que vem do Diocleciano. Diocleciano era um imperador lá que perseguia os cristãos. O Constantino era um soldado que se destaca no seu batalhão aos olhos desse Diocleciano. E esse Constantino aprende a mesma ideologia, perseguir cristão. E aí vai, para resumir um pouco a história, aí vai que esse Constantino, quando morre o Diocleciano, ele passa a ser um imperador. A mãe dele, Helena, parece que é o nome dela, ela já era cristã e já queria induzir ele à questão do cristianismo, e ele era justamente um perseguidor cristão, é uma história meio confusa e tal. Enfim, vira e mexe, ele acaba tornando o cristianismo, ou ele surgiu a Igreja Apostólica Romana lá em 325, por aí, mais ou menos 325 foi o Concílio de Nicéia, né? Enfim, aí o que foi a coisa toda, essa parada aí? Né? Aquelas divergências, brigas de religião e perseguição, e o meu Deus é melhor que o teu, e não sei o que. Esse cara se cansou disso. Ele não queria mais saber de confusão. Então, resumindo, né? Então o que ele faz? Ele pega e diz: eu vou reunir toda essa galera aí, vamos discutir coisa e tal, vamos, né, o Concílio de Nicéia, parece que ele colocou toda a estrutura dele à disposição, ele mandou buscar bispo de outros lugares, mais de 300 bispos parece se reuniram lá para debater e ver, e eles queriam fazer uma coisa que fosse unificada, a ideia dele era unificar, para que parassem com as brigas. E daí esse cara vai lá, faz esse Concílio de Nicéia, onde as pessoas debatem coisa e tal, e eles pegam um monte de informação ali e tal e resolvem o que vai surgir esse livro, o que vai ser feito esse livro, né? E uma das coisas desse Concílio de Nicéia que me dói um pouco é que a gente sabe que dois grandes registros, que é o livro de Enoque e o livro dos Gnósticos, foram considerados apócrifos e não entraram. E hoje a gente sabe que ambos falam de realidades, entendeu? Então não se sabe direito se na época, se porque eles achavam que não compreenderam e não ia ser compreensível, então é melhor não colocar para não confundir, ou sinceramente a ideia que eu acredito mais é que eles fizeram isso com segundas intenções, realmente no intuito de esconder a realidade, porque povo mal informado é povo mais fácil de escravizar e dominar, e o objetivo deles, de qualquer líder daquela época, era realmente ter o domínio, a gente sabe disso, e continua sendo até hoje, não mudou nada isso. O que mudou é que agora está ficando cada vez menos fácil enganar as pessoas. Né? O nível de informação, o nível de... Graças à internet eu pude pesquisar um monte de coisa e descobrir um monte de coisa que se não fosse isso eu jamais sonharia que existe, que acontece, que é fato, que está à nossa volta. E que, no entanto, a maioria das pessoas, enquanto tem as diversões programadas que são... Cara, quando eles falam programa de entretenimento e distrações, o objetivo é muito mais profundo do que vocês podem imaginar. É distração mesmo. Mas não é para te distrair, para tu ter horas agradáveis, para passar o tempo. Esse é o argumento que eles usam. Mas a verdadeira distração a que ele se propõe você conhece boi de piranha? Eu passo um boi aqui assim, no rio aqui embaixo, atrair todas as piranhas aqui pra baixo pra poder passar a boiada aqui por cima. Enquanto eu tô distraindo as piranhas com esse boizinho aqui, entendeu? Então, a maioria da indústria do entretenimento foi criada, desenvolvida, é apoiada, financiada, patrocinada pra deixar a maioria da população às cegas. É uma realidade absoluta. Poucos estão constatando isso, mas feliz deles que estão abrindo os olhos para a realidade, né? A primeira coisa para tu fugir da senzala é tu descobrir que tu está dentro de uma. Enquanto tu não descobre que tu é um escravo, tu não, né? É complicado falar sobre isso. As pessoas podem achar que é falta de respeito, não estou aqui para ofender ninguém, mas é uma realidade constatada, e que qualquer um que seguir o mesmo caminho que os ufólogos e essa galera toda, por causa que uma coisa leva a outra. Tu começa a pesquisar uma coisa, é inevitável que tu aborde todos os assuntos relacionados. Tu só quer saber do disco voador se tem vida no outro planeta. Tu começa por aí. Aí tu vai descobrir tanta coisa. Por que o acobertamento? Por que tem o acobertamento? Aí do acobertamento tu começa a perceber, né, as razões do acobertamento, o que implica, coisa e tal. Aí tu vem na energia, tu vem na alimentação, tu vem na medicina, tu vem... Cara, o leque é muito abrangente.
Aí tu começa a ver que tem uma rede toda, né? Aí o pessoal fala, não, teoria da conspiração. Aí um amigo meu, numa das nossas reuniões, um convidado nosso lá, ele chegou e disse, eu não acredito em teoria da conspiração. E eu falei para ele, meu amigo, eu também não acredito na teoria da conspiração. Porque para mim não é teoria, é um fato comprovado, observável, notável, sem muita dificuldade. Depois que tu percebe como os dados são jogados e como o jogo funciona, entendeu? E tu abre teus olhos, nenhuma notícia sobre política, economia que é dada na televisão tu vê com os mesmos olhos. Tu já tem uma outra compreensão, um outro entendimento sobre o que está acontecendo